Bom, a cognição, né? A cognição ela é subjetiva, então. Pois é. Eu achei que todo mundo percebia a mesma coisa, mas não. Cada um percebe o mundo à sua maneira. É bom, né? É bom, porque você imagina numa reunião de trabalho, cada um, cada um tem uma opinião diferente e as questões são resolvidas. Poxa, que bacana, isso é muito legal. Mas tem um detalhe, né? Nós vamos revisar os 4 conceitos básicos, as palavras-chave básicas que são, que são, vivemos em um mundo de causas e efeitos. A luz do sol tem elétrons. A nossa percepção do mundo é subjetiva e a percepção do mundo dá choque. Quem diria, né? Quem diria? Quem diria? E as palavras-chave que nós elencamos foram neurônio, órgãos dos sentidos, representação do mundo, que é subjetiva, causa e efeito, porque nós vivemos num mundo de causa e efeito, elétrons e Sol. Né? Tudo isso é muito importante mesmo. Para que nós possamos prosseguir, e vamos prosseguir, dizendo o seguinte: está legal, a percepção do mundo dá choque, quem diria? A imagem do mundo, essa imagem é o que nós. Essa imagem está dentro da minha cabeça. Está dentro da minha cabeça e ela foi feita pelos neurônios que fizeram. Mas essa imagem do mundo, essa percepção subjetiva do mundo, dá choque, dá choque, dá choque. Mas como vivemos no mundo de causas e efeitos é a justiça do mundo. Não estou dizendo a justiça do homem, mas a justiça da física quântica, a justiça científica. Tudo tem causas e efeitos. Tudo tem causas e efeitos. Tudo, qualquer efeito tem a sua causa ou as suas causas, tá bem? Então é importante a gente pensar nisso, porque a pergunta que não quer calar, tá legal, e daí? A percepção do mundo, a imagem, ela tem uma carga elétrica porque ela dá choque. Se ela dá choque é porque ela tem uma carga elétrica, que eu vou chamar de carga eletroestática. Carga eletrostática é um nome ótimo. Tem a carga elétrica. Eu não sabia que a minha imagem que eu faço do mundo dava choque, que ela tinha uma carga eletrostática. Quem diria? Mas tem. E essa carga, ela vai para algum lugar. Ela vai para o neurônio, né? Lembra que a luz do sol entrou, bateu na nossa pele, órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos, eles convertem a luz do sol em quê? Imagens. Mas antes, esses elétrons passam pelos neurônios e esses neurônios, então, recebem essa carga eletrostática. Então eu preciso de uma figura dos neurônios. Neurônios, cara. Neurônio, aquela. Parece uma aranha, né? Mas o tarô de Marcélia vai nos dar a figura exata de um neurônio. Não vou dizer que se parece com um neurônio, mas eu vou dizer que é quem recebe. É quem recebe a carga. Quem recebe a carga eletrostática. Só um segundo. Então, o neurônio recebeu a carga eletrostática. Então, nós vamos escolher, vamos pensar no neurônio como a Terra. A Terra, pronto, a Terra que recebe a água. É um ótimo exemplo, né? Antes o neurônio era a carta do mago, agora vai ser uma outra carta, vai ser a da estrela. Olha que interessante, olha, os raios de sol chegam e se forma uma imagem, olha a imagem aqui, é a própria senhora da estrela, só que essa senhora tem uma carga eletroestática. Pense na carga eletroestática como a água que incide sobre a Terra. A Terra, então, é o neurônio. A Terra molhada. Pronto, a Terra molhada seria o neurônio. Agora, então, temos que ver qual o caminho, né? Qual o caminho dessa força eletrostática, a pressão eletrostática, ela dá choque. O choque tem uma determinada força. Então, é uma força
eletrostática, é um choque que tem força. E a Terra recebe. A Terra qual é? O neurônio agora é uma Terra. Pensa como se ele fosse a Terra que recebe a água. E essa água, então, seria composta do quê? É a própria luz, é o próprio elétron que veio lá do Sol e foi transformado em imagem. E essa imagem tem uma carga. Essa carga é como se fosse a água que vem se depositando sobre o próprio neurônio. O neurônio é a Terra. E a partir daí, então, nós vamos estudar o caminho dessa força Terra adentro. Então a força é o caminho da força. O caminho da força ele vem através do estudo da força. Olha, isso aqui parece um mosteiro, né? Mosteiro parece estudo. A ideia é estudar a força. Parece um mosteiro. É a torre do tarô de Marselha, é a torre de copas, é a torre vermelha. Essa torre, então, simboliza para nós o estudo da força, de como essa força ela vai andando por dentro do nosso corpo. Como é que esse choque vai andando por dentro do nosso corpo, gente? Como é que pode isso? Vai andando dentro do nosso corpo? E vai andando dentro do nosso corpo, sim. Sim, é o estudo da... Então, a torre é o estudo da força elétrica que anda por dentro do nosso corpo. E ela, então, vai percorrer um caminho. O caminho que essa força vai percorrer é muito simples. Vai percorrer o caminho do nosso organismo. O organismo do Homo sapiens. O Homo sapiens é diferente do Homo neanderthalis. É diferente. Do Cro-Magnon também é diferente. É o Homo sapiens. Por quê? Nós temos 3 camadas, um cérebro que tem 3 camadas. Pensa assim, um cérebro que tem 3 camadas, uma camada instintiva. Essa camada instintiva, ela tem neurônios também. Ela também tem neurônios, mas eles não ficam logo à frente, não. Como eles são neurônios que comandam processos, que dão força para processos vitais, eles ficam bem escondidinhos. Eles ficam bem escondidinhos, eles ficam lá dentro do cérebro e são envoltos por uma outra camada de neurônios. O cérebro tem muito neurônio. E essa outra camada de neurônios esses neurônios compõem o cérebro emocional. Então temos o primeiro cérebro, o cérebro instintivo. É aquele que é responsável pela vida. E para viver a gente luta ou foge. É o tal do lutar ou fugir que a gente conhece de todas as palestras quando se fala sobre isso. Não tem como sair dele. Mas tem o cérebro emocional. Porque para lutar, para fugir, para viver, os mamíferos, que somos mamíferos, eles necessitam de um cuidado especial, eles necessitam de um sentimento, de uma emoção. É o cérebro do mamífero, é o cérebro emocional. O cérebro emocional ele serve de várias maneiras. E uma das maneiras é perceber quando algo está errado, é uma sensação errada. Então, o cérebro mais perceptivo do que o do homo que não era emocional, do homo instintivo. Ele percebe que tem algo errado aqui, tem uma sensação estranha, ele tem uma cognição maior. Mas o Homo sapiens ele está além do cérebro emocional. Ele tem uma terceira camada, é a camada cognitiva. É o cérebro que gera imagens complexas. É o cérebro que ele elabora, transforma aqueles elétrons que vieram da luz do Sol em imagens muito complexas. Ele percebe muito mais, quase tem olho nas costas, mas não tem, né? O cérebro ele vem até o final, mas não tem olho nas costas. Porque se tivesse, a gente enxergaria de costas, mas não enxerga, a gente não tem olho nas costas, mas tem olho na frente. É o cérebro que enxerga melhor. Ele junta as informações de uma maneira muito mais precisa
do que do homem apenas emocional. Ele raciocina, o cérebro que raciocina é o cérebro lógico, é o terceiro cérebro. Então tem um esboço aqui dos três cérebros. Os três cérebros, então vamos lá. O cérebro, imagina, tenha fé, imagina que isso é um cérebro. Então dentro da cabeça, tudo isso aqui é a cabeça. Então nós temos o cérebro emocional, que é isso aqui, esse pequenininho aqui. Depois temos neurônio, 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 cérebro emocional. Esse aqui é o cérebro instintivo. Instintivo, então, se eu disse alguma coisa diferente, desconsidera o cérebro instintivo, vem o cérebro emocional e vem o cérebro lógico, aquele que raciocina, aquele que elabora imagens complexas. Pronto, olha o cérebro do Homo sapiens, é esse aqui. É esse aqui. Depois vem o cérebro emocional e vem o cérebro instintivo. E esses cérebros, eles recebem todos os choques, né? O primeiro choque, a primeira água, né? A primeira água. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe é o cérebro cognitivo, aquele que recebe e monta aquela imagem. Se você pensar no cérebro cognitivo, pensa numa televisão, aquelas Ultra HD, muito melhor que a 4K, 5K, 6K, totalmente tridimensional, é um cinema 300.000D. Tem o cinema 4D, 5D, 6D e tem o cérebro lógico, que é o melhor de todos. Então pensa numa televisão muito maneira, pensa num cinema. Ele recebe a luz e gera as imagens. Então ele gera as imagens estão aqui, ó. As imagens do mundo, né? As imagens do mundo, essas imagens estão aqui. Mas essas imagens, elas têm uma carga eletrostática. E essa carga eletrostática é representada pela água, essa água azulzinha aí, ó. É a força eletrostática que é derramada sobre o neurônio, que é a Terra. Só que a primeira camada é a do cérebro lógico. E a segunda? Vem para o cérebro emocional. Então pense o seguinte, essa Terra agora são os neurônios do cérebro emocional. E depois? Depois vem o cérebro instintivo. Então essa água aqui, ela não para, a força não para, ela vai descendo. Desceu agora e está aqui, ó, no cérebro instintivo. Antes ela estava aqui em cima. Depois ela veio para o meio. E depois agora ela está lá embaixo. Então ela começou lá em cima. Cérebro do Homo sapiens, cérebro lógico. Agora ela veio aqui, ó, cérebro emocional. E agora ela está lá embaixo, cérebro instintivo. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Cérebro instintivo, cérebro emocional e o cérebro lógico. Então ela vem nessa sequência. Começa com o cérebro lógico, lá em cima, lá em cima. Depois ela vem para o cérebro emocional e depois para o cérebro instintivo. De outra forma, então, ela vem do Sol, gera imagens aqui. Essas imagens, elas têm peso, né? Então existe uma pressão eletrostática que vem vindo para cá, chega no cérebro emocional, chega no cérebro instintivo. O cérebro instintivo está conectado com os nossos braços, as nossas pernas, os nossos movimentos mecânicos, físicos, os sistemas que garantem a vida estão todos conectados aqui. Então, para lutar ou fugir, esses neurônios têm que serem tocados pela água dos elétrons. Porque eles têm uma carga eletrostática que vai passando e vem daqui para cá e chega aqui e nós lutamos ou fugimos. Nós corremos. Lutamos ou fugimos, corremos. Porque o cérebro instintivo, ele é todo conectado com os membros, né? Olha a fiação aqui, o boneco feio. Mas ele é todo conectado com os membros, olha. Todo, o ser humano é todo conectado, todo conectado. E quando a carga eletrostática chega no cérebro instintivo,
automaticamente grandes movimentos, grandes comportamentos são acionados. Então nós nos comportamos, nós lutamos, nós fugimos, o coração bate, o pulmão respira, nós enxergamos. Então é muito importante entender primeiramente que a carga eletrostática ela vem e atinge primeiro o cérebro lógico, depois o emocional, depois o instintivo. E quando ela atinge o instintivo, ela simplesmente transmite movimento para todo mundo que é importante para a vida. Então tudo que é importante para a vida está conectado ao cérebro instintivo. Tá legal? Só que o corpo é tão inteligente que essa parte aqui está conectada com processos ligados à vida. Essa parte aqui está conectada com processos ligados ao carinho, ao amor. E essa parte aqui está ligada a processos ligados à reflexão. Então esse corpo todo está conectado. Esse cérebro aqui, ele controla o corpo todo. Então de repente para abraçar alguém, eu vou usar meus braços, eu vou correr em direção. Imagina uma pessoa na praia correndo em direção a outra, é o cérebro emocional agindo, controlando o corpo todo. Mas se é um urso que está vindo, aí é o cérebro instintivo que toma a frente, o cérebro instintivo toma a frente e controla o corpo todo. Mas se é o cérebro lógico que está descobrindo, desenterrando ossadas arqueológicas num sítio, numa praia, é o cérebro lógico que está comandando o corpo todo. O cérebro lógico é o primeiro cérebro. Então, todos os cérebros estão conectados com tudo. Todos estão conectados com tudo. Sendo que os processos ligados à manutenção da vida é o cérebro instintivo. É esse aqui, o instintivo. Processos ligados à emoção comandam o corpo todo. E processos ligados à lógica, à razão, à análise comandam também o corpo todo. O corpo todo é conectado com tudo. Tudo depende do que está acontecendo na vida daquela pessoa. Tudo depende do que está acontecendo na vida. Teoricamente, gente, era só isso. É só isso, só isso, só isso, só isso. Isso e muito mais. Porque a força, essa força eletrostática, ela passa pelo organismo inteiro, né? E cada vez que a gente conversa sobre isso, a gente vai entendendo um pouquinho mais. Porque o homem, ele é movido à força. O homem, então, é elétrico. Caramba! Eu não sabia que eu era elétrico, que nem uma máquina de lavar, que nem uma... Eu sou elétrico, cara, que nem eu tenho um componente elétrico, que nem o meu micro-ondas. Eu sou elétrico. Caramba, eu não sabia que eu sou elétrico. Puxa vida. Eu sou uma máquina elétrica. Sabia que você é uma máquina elétrica, cara? Já pensou nisso? Você já pensou que você tem energia eletrostática correndo pelo seu corpo? Você é uma máquina elétrica, igual a mim. Então, todos nós, no mundo inteiro, pode ser americano, alemão, ocidental, oriental, russo, pode ser o que for, né? Pode ser o que for. São máquinas elétricas. Eu falo isso dos homens, né? Porque pega mamute não, elefante, porque o mamute já era, né? Mas ele já era uma máquina elétrica também. O elefante também, uma máquina elétrica. E um sapo, uma máquina elétrica. Todo mundo o tubarão, uma máquina elétrica. E nós também. Porque temos sistema nervoso que dependem da luz do sol que se decompõe em elétrons. E esses elétrons entram da gente, geram a imagem do nosso mundo, dando choque. Já entra dando choque. Esse choque é transmitido para o neurônio. O neurônio agora, para nós, é uma terra, né? Esse neurônio, então, dá choque, ele leva choque. O neurônio leva choque. E esse choque é porque a carga eletrostática tem força. Olha a carga eletrostática aqui. É o azulzinho. Caindo sobre a terra dos nossos neurônios. Essa ideia é muito importante a gente entender e revisar toda hora. Toda essa sequência é muito importante, gente. Porque é fácil a gente se perder nisso. Porque é algo tão novo, tão diferente, tão
tão marcante na nossa vida. Eu vou dizer para você o seguinte, que eu não sabia que eu era uma máquina elétrica. Isso vai mudar a minha relação com as pessoas? Eu acho até que não, mas eu vou olhar para minha máquina de lavar roupa e dizer, parceira, eu não sou tão diferente de você. Eu vou olhar para o meu carro e falar assim, cara, eu também tenho uma parte elétrica também. Vou olhar para o meu computador, para o meu laptop e falar, amigo, temos algo em comum. Nós recebemos elétrons, geramos imagens. Essas imagens têm uma carga eletrostática que banha os neurônios e vai banhando neurônio, neurônio, neurônio do cérebro lógico, depois do cérebro emocional, depois do cérebro instintivo, e todos eles estão conectados com tudo. E isso gera os nossos comportamentos, a nossa vida. Assim a gente pega ônibus, assim a gente vai no supermercado, a gente faz refeições, consegue colocar a colher na boca. Consegue colocar a colher na boca. E cara, e olha só, se a coisa não for bem certinha, não dá para colocar a colher na boca, não, amigo. Não dá. Se a coisa não for bem certa, olha, a colher vai e a gente erra. Isso é muito sério. É muito sério, porque a pessoa com um acidente cerebral, qualquer coisa, ela perde a coordenação motora mesmo e precisa de ajuda até para se alimentar. Isso é muito sério. Então, reabilitação é uma das carreiras mais nobres que eu conheço, porque reabilita essa sequência, a sequência da força que vai indo do cérebro até o corpo, né? A força vai indo do cérebro até o corpo todo, e assim a gente consegue colocar uma colher na boca e se alimentar, consegue dar tchau, consegue piscar um olho, consegue fazer assim, consegue falar. E olha, gente, é muito importante levar isso muito a sério, porque as questões de saúde também estão aqui. O sistema nervoso, ele comanda tudo, as nossas batidas do coração ele comanda. Então ele vai até o coração, vai até o pulmão, ele vai até todo lugar energizando corretamente. Essa carga eletrostática aqui, essa água, ela tem que ser a carga certa, certa, para que a gente possa, ou então que a gente possa fazer um tiro ao alvo, tiro com arco. A performance esportiva, a performance cotidiana, é um termo ótimo, né? Performance cotidiana é o viver. Isso marca o nosso bloco de 30 minutos. Ele realmente fala sobre a performance cotidiana, porque ao receber os neurônios, ao receber a força, percebemos que a vida precisa de movimentos precisos. Não adianta eu fazer sinal para o ônibus parar depois que o ônibus já passou. Não adianta eu botar a colher na boca sem a comida. Não adianta eu sair e colocar as meias trocadas. Não adianta. Colocar um sapato para frente, um sapato para trás, não dá. Trocar o pé direito pelo esquerdo, não tem como. Por isso a vida necessita de coordenação motora. Quanto melhor a coordenação motora, mais fácil viver. Mais fácil viver, mais fácil qualquer coisa. Até subir no ônibus. Se a gente não tiver uma coordenação motora boa, fica difícil. A gente fica, ainda mais se estiver carregando 2 sacolas de supermercado, é muito difícil. Então, a coordenação motora é muito importante. E ela é devido a quê? Ela é devido a esse choquinho aqui também. Esse choque aqui, ó, essa água então representa a carga eletrostática que, que vem e atinge os nossos neurônios. E pensa então na Terra como o receptáculo dos neurônios.
os neurônios receberam e transmitem essa carga eletrostática para todo lugar. Essa carga ela vai desce, 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 desce. Ela desce e vai para o corpo todo, ou vai para cá, ou vai para lá. Você imagina agora para colocar uma colher na boca. Ela vem para cá, vem para cá, e aí o bonequinho consegue colocar uma colher na boca. Ou consegue escovar o dente. Ó. Carga eletrostática vindo do ambiente, os 3 cérebros recebem, transmitem a carga eletrostática e nós conseguimos escovar os dentes. Uma sequência de movimentos, né? O que gera o movimento, hein? O que gera o movimento? É a própria carga eletrostática que gera o movimento. Você já experimentou? Você já sofreu a seguinte experiência? Sofreu. Você já levou um choque? Levou um choque, a gente se contrai, né? Se a gente se assusta, a gente se contrai. Toma um choque, se contrai. A pessoa que sem querer coloca o dedo na tomada, se contrai. Aquela pessoa que vai trocar uma lâmpada, vai trocar uma instalação elétrica, toma um pequeno choque, ela se contrai, porque o choque gera movimento. Você toma um choque, você se mexe. Toma um choque, o choque gera movimento. Oh, não, o choque mata. Mata, 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 mata. Realmente mata. Mas quando o choque não é mortal, ele gera movimento. O choque gera movimento. E é esse movimento que nós precisamos para viver. Então o choque, ele gera o movimento necessário para escovar o dente. Ele vem, dá um choque. E através do seu choque, nós escovamos o dente. Mas o choque, olha aí, ó, a carga eletrostática tem um som. O som é uma carga eletrostática estática também. Vamos ver qual é. Olha, é golpe, é propaganda. Propaganda querendo vender celular. O sujeito quer viver. Como que ele conseguiu discar este número? Através de ações coordenadas, né? Ele escolheu o número, digitou na tela, apertou o verde. Isso é uma sequência de movimentos. E para cada movimento tem um choquinho, tem um neurônio responsável. Esse neurônio responsável, ele recebe uma carga eletrostática. E essa carga eletrostática é passada para o neurônio seguinte, porque para se movimentar, olha, movimentei até aqui. Eu tenho que receber mais um choquinho até aqui. O choquinho certo, choquinho certo, choquinho certo, para poder fazer assim, ó. E manter, né? Manter o movimento. Para manter esse movimento, tem uma sequência de neurônios, que levaram choque. Levaram choque, transmitindo a força para que eu possa escovar o dente. Uma sequência, olha a força. Para que eu possa me barbear. Os movimentos, então, são o segredo de um movimento. Um neurônio recebendo aquela carga eletrostática, a transmissão dessa carga para a musculatura e a contração da musculatura. Essa é uma sequência simples, né? Um neurônio tem que receber. Então, um neurônio perto do dedinho, ele é responsável pelo movimento do dedinho. Movimento fino de consertar um relógio. Eu simplesmente recebo a carga eletrostática e vou transmitindo até a ponta do dedo das mãos e eu simplesmente conserto o relógio, amarro um fio, amarro o cadarço, por exemplo. O movimento tem uma sequência simples. Um neurônio, pensa assim, neurônio, carga que recebe uma carga eletrostática. Essa carga eletrostática é transmitida para uma parte mecânica, para um braço, para uma perna. Também o é para o estômago, para o pulmão, para o coração, para o fígado. Tudo que funciona tem que ter neurônio, senão para de funcionar porque não recebe energia. Imagina se o
Pense no seu neurônio como um disjuntor de luz. Disjuntor de luz desarmou, falta luz na casa, a energia não entra. E para cada movimento tem o seu disjuntor. Agora o neurônio, então pensa no neurônio como um disjuntor que transmite a energia que recebe do outro disjuntor de cima. Então a sequência de disjuntores para gerar um movimento, para botar uma colher na boca. É uma sequência de disjuntores. E cada disjuntor ele tem uma instrução, né? Cada disjuntor ele passa a carga eletrostática. É como se fosse uma receita. Olha, para escovar os dentes você tem que fazer primeiro isso, segundo isso. Gente, é tanta coisa que parece um livro, né? Um livro que dá a receita de como colocar uma colher na boca. De tanta informação, de tantos neurônios que são envolvidos. Cada um deles contém uma informação. Imagine se o seu neurônio fosse uma folha de papel que contivesse a informação e essa informação ela se conectasse com o neurônio seguinte, uma outra folha de papel, que tivesse uma outra informação e essa informação fosse passada para um terceiro neurônio. Pensa como se fosse uma folha de papel. E um quarto, e um quinto, e um sexto, e a pessoa consegue colocar a comida na boca. Isso não é bonito? É bonito. A natureza fez algo tão complexo. Então a gente pode pensar que cada movimento desses, esse movimento aqui, tem muitas páginas de instruções. Tem muito. Se você reunir essas páginas, você pode pensar num livro. Um livro de instruções, o livro de escovar o dente. O livro de dormir. Cara, porque dormir é uma coisa seríssima. Você tem que respirar, você tem que. A pessoa às vezes até cresce. O crescimento ocorre dormindo no adolescente. O cabelo cai, a gente escuta coisas, acorda de noite. Cara, o neurônio trabalha muito mesmo dormindo. Mas o dormir também tem o seu conjunto de instruções, tem o seu livro de instruções, o livro de instruções do dormir. E cada um deles tem a sua regrinha, tem o seu protocolo. Então a gente pensa assim, protocolo do dormir, protocolo do escovar os dentes, protocolo do pentear, por exemplo, do pentear, protocolo do abotoar a camisa, de pegar o ônibus. Tem protocolo para tudo, que é a sequência de informações que precisamos para fazer os atos para a performance no cotidiano, esportiva, a performance na vida. E cada instrução ela tem uma ordem, né? Simplesmente se eu colocar a colher deixando a comida no prato, eu coloquei o cavalo na frente dos bois, né? Coloquei o cavalo na frente. Então algo tem que vir antes e algo tem que vir depois. Eu tenho que colocar a pasta de dentes na escova e depois fazer esse movimento. Mas se eu não colocar a pasta, então se eu fizer só o movimento, eu tenho que me aproximar da boca. Então, esse conjunto de protocolos, conjunto de instruções, ele precisa obrigatoriamente ter uma ordem. Algo tem que acontecer primeiro. Algo tem que acontecer depois. E depois, e aí deu certo. Se essa sequência for errada, a gente não consegue fazer. E se for muita força, muita energia elétrica, cara, queima a máquina, né? Eu sou um ser elétrico agora, quase primo da minha máquina de lavar, mas um primo muito distante, muito mais avançado, porque ela não tem o cérebro emocional, ela não sente pena de ninguém e não raciocina. Mas daqui a pouco vai ter robô que raciocina. Aí tem o computador Deep Blue, que derrotou o Kasparov. É uma máquina que raciocina. Mas eu sou muito melhor que ele, porque eu raciocino não apenas em xadrez. Eu faço compras do mês, eu dirijo, eu converso com pessoas, eu tenho família. Eu sou um computador muito melhor que ele. O Deep Blue é muito fraco para mim.
muito fraco. Mas, igual a ele, eu tenho um monte de instruções que tem que ser feito uma depois da outra. E isso eu posso dizer o seguinte, que o fato de ter uma anterioridade, uma instrução tem que vir antes da outra, é algo que a gente pode até contar uma história. A história do sujeito que escovou os dentes. Primeiro ele olhou para a escova, depois ele estendeu o braço, depois ele colocou a pasta, depois ele empunhou a escova e depois ele aproximou a escova da boca e depois ele começou. Então eu conto a história dessa ação, a história dessa ação, desta ação, a história do escovar os dentes, que é a sequência de protocolos que foram executados para que eu pudesse escovar o dente. Tem uma história. Tem uma história, a história do sujeito que estava pegando o ônibus. Primeiro ele acenou com a mão. Assim é Miss, né? Que acena assim. Ele acenou com a mão. Depois ele esperou o ônibus parar. Depois ele colocou a primeira perna no primeiro degrau do ônibus. Depois ele colocou a segunda. Depois até que ele conseguiu entrar no ônibus. Pronto, eu conto a história das ações que ele fez para pegar o ônibus. E cada ação tem o seu conjunto de protocolos, tem as suas receitas, suas instruções, que vem uma depois da outra. Então, cada ação do cotidiano tem a sua história. Tem a sua história. Cada ação do cotidiano tem protocolos que vêm antes e que vêm depois. Tem regras. Isso é o mais importante desse bloco? Não, porque esse bloco já tem uma conclusão bombástica. Para viver, nós executamos protocolos. Para viver, nós executamos protocolos. Então, é a palavra que eu vou anotar. Vou fazer um pause aqui para anotar protocolos. Não pausou? Agora vai pausar. Tentei pausar, não consegui. Meu protocolo de pausar o vídeo falhou, né? Mas voltou, consegui pausar e voltei. Então são os seres executores de protocolos, os protocolos coordenadíssimos. E esses protocolos, eles geram procedimentos que a gente pode contar a história deles, a história de como ele foi feito. Mas esse comportamento, ele também escreve a nossa história no mundo, né? Olha, primeiro ele pegou o ônibus. Primeiro ele se escovou, saiu para trabalhar. Entrou no seu carro, não, ele esperou o ônibus, pegou o ônibus, desceu do ônibus, foi trabalhar. Trabalhou, voltou e fez tudo de novo até que ele dormiu e tudo começou no dia seguinte. Eu posso olhar para a rotina de uma pessoa e dizer, cara, eu estou contando a história dessa pessoa. Nós escrevemos a nossa história no mundo todo dia. No mundo todo dia. Mas escrever a nossa história do mundo é feito como? Através de pequenos comportamentos. E esses comportamentos, eles só são possíveis devido a esses protocolos que estão escritos em cada neurônio. E se cada neurônio fosse uma folha de papel, nós teríamos um livro para cada coisa. O livro de escovar os dentes, o livro de almoçar, o livro de gravar vídeos, o livro de fazer assim, ó, o livro de dar a língua. Tudo tem no mínimo uns 5.000 protocolos. É como se fosse um livro com 1.000 folhas de instruções. Então, dentro do nosso corpo, temos livros e livros de protocolos. Livros e livros. Então, representando aqui os livros e livros de protocolos que nós temos dentro do corpo, temos aqui o nosso neuronildo. Neuronildo, então, ele é cheio de protocolos, cheio de regras. Se essas regras não existissem, ele não conseguiria escovar os dentes, não conseguiria ir trabalhar,
não conseguiria fazer nada, não teria uma rotina dentro nem fora de casa. Ele não escreveria sua história no mundo. Ele não faria nada. Ele ficaria totalmente inerte. A ideia muito importante é que nós temos dentro de nós regras. Regras é uma palavra muito importante. Eu vou deixar protocolos, instruções, receitas para fazer tudo. Então, instruções e protocolos são dois termos que eu vou usar muito. E esses protocolos estão reunidos em livrões. Vamos pensar em livrões, né? Livrões compostos pelos nossos neurônios. Neurônios, neurônios, neurônios. Por quê? A energia eletrostática ela banha a Terra e vai passando, vai aprofundando, vai de um cérebro, vai para o outro, vai até o último dedão do corpo. Sequência de neurônios, amigo. É a sequência de neurônios, cada neurônio como se fosse uma folha de papel. Para escovar o dente deve ter no mínimo um livro de 10.000 folhas, mas bem pequenininha, né? Mas 10.000 folhas com certeza. Então tem vários livros, nós temos vários livros no corpo. Essa é a ideia. Nós executamos protocolos. E o que mais que nós fazemos, Otelo? Nada, cara, nada. Se não houver um protocolo até para não fazer nada, nós não vamos conseguir fazer esse nada bem feito, né? Não tem como. Pensa numa coisa que a gente faz sem usar neurônios. Estou tentando pensar aqui. Alguma coisa a gente consegue fazer sem usar neurônio? Ah, eu me aborreci e tal. Até o se aborrecer tem uma regra, tem uma instrução de como se aborrecer em cada situação. Mas nem todo mundo se aborrece igual. Tocou o telefone aqui, eu fiquei irritado, mas tem um outro colega que toca o telefone 30 vezes e ele não fica irritado. Então ele tem, no livro da irritação dele, ele deve ter outras coisas. Outras coisas, outras coisas, outras coisas. Eu não sei, né, o que tem dentro dos livros de cada um, né? Não sei como é que a coisa está encadeada, né? Cada um tem a sua sequência de neurônios própria. Cada um tem a sua força própria. Mas eu sei de uma coisa. Todos nós somos seres elétricos. Elétricos, eletrônicos, mecatrônicos, mas elétricos nós somos. Nucleares, não sei, cara. Isso aí eu não estudei isso, não sei. Quânticos, com certeza, mas a energia quântica agora ainda não é o meu foco. Mas, quando eu começar a escrever sobre o eu quântico da alma de novo, porque vai ter uma sequência de uns 4 ou 5 vídeos sobre o eu quântico da alma, nós vamos tocar em energia quântica, sim, mas um conhecimento de cultura geral que vai explicar muita coisa. E eu paro e penso, né? Será que essa sequência já está totalmente dominada por todo mundo? Será? Porque tudo tem causa e efeito, né? Tudo começa e leva a alguma outra coisa. Tudo que a gente faz provoca alguma outra coisa. Tudo que a gente faz provoca alguma outra coisa. Tudo que a gente faz provoca alguma outra coisa. Tudo que a gente faz. E se pensar na justiça, a primeira causa é o Sol, né? Primeira causa é o Sol. Primeira causa. Primeira causa é o Sol. Então tudo, o universo todo o universo ele tem causa e efeito. Então a primeira causa é o Sol. O Sol que entra, ele entra dentro do nosso cérebro, recebido pelos neurônios, né? O Sol, que eu digo, são os elétrons que dão choque nos neurônios, e esses neurônios, eles pegam esses elétrons e montam uma imagem. E lembrando que a questão da imagem, olha, essa imagem é colorida. Por quê? Grupos de elétrons diferentes, concentrações de elétrons geram cores. Então, nossos neurônios geram cores que nós percebemos. Só que essa imagem inocente dá choque, tem uma carga eletrostática. Essa carga eletrostática é representada pela água.
A água aqui é depositada onde? Na Terra. Agora o neurônio então virou a Terra e vai descendo. Essa é a sequência canônica, uma sequência básica que acontece no mundo inteiro. Pode ser novo, pode ser velho, pode ser europeu, equatoriano, pode ser qual a nacionalidade que for. Não tem outra forma, todos nós funcionamos assim. A carga eletrostática, então, ninguém foge de ter uma carga eletrostática dentro da cabeça. E a carga eletrostática tem uma força, cara. Então todo mundo tem uma forcinha, tá todo mundo tomando choque de alguma forma, todos os dias. E esse choque é transmitido. Transmitido de cérebro em cérebro, cérebro em cérebro, e chega no nosso corpo, e o nosso corpo, então, executa os protocolos e tem a performance do cotidiano que escreve a nossa história. Então a nossa história, ela tem um monte de elétrons. E é preciso ter muita coordenação para poder escovar o dente, gente. E é interessante porque os nossos órgãos dos sentidos é que trazem, que montam, eles trazem o sol para dentro, né? Eles são receptores desses elétrons. Né? E os neurônios, então, montam a imagem para a gente, como se fosse um grande cinema, como se fosse a melhor TV de tela curva do mundo, gerando a tridimensionalidade total, total. Mas nós não conseguimos perceber tudo. Então a percepção do mundo é subjetiva, totalmente subjetiva. Porque uma pessoa percebeu, a outra não percebe. Então tem a teoria da relatividade, né? Uma pessoa dentro do ônibus parada, ela parece que está andando, se o observador ele estiver parado do outro lado da calçada, no ponto de ônibus. Mas, no entanto, aquela pessoa, ela sabe que está andando de ônibus, mas em relação ao próprio ônibus, ela está parada. Então, tem que relativizar. Agora, então, começamos o estudo realmente da força, e a força é eletrostática. Então, essa força é a força eletrostática. Olha, mas... Opa, aí, mudo. Então, a gente vai bloquear, né? Mudo, a gente vai bloqueando. Tem força eletrostática. Tem força eletrostática pra caramba o som. Tem muito elétron o som. A música tem força eletrostática. Toca na gente, ela entra dentro da gente. Inclusive o que a gente percebe da música, o que a gente percebe dentro da gente. O som, a percepção do som é interna. Tem gente que não escuta mesmo, mas sente a vibração. Que é interessante, olha, o mudo ligou de novo. Ó. Olha ali, mudo, cara. O mudo tá querendo realmente vender tudo, né? Vou ver se eu consigo bloquear isso aqui. Ó, a ideia é bloquear isso, cara. É claro, a Claro tá ligando de novo. Deixa aí, vai fundo, vai fundo. Vai ligando, eu vou desligando, né? Porque, cara, se a minha família liga, se é o cérebro emocional que nós temos, é esse aqui, ó. O cérebro emocional, né? O cérebro emocional tá aqui. Cérebro instintivo, cérebro emocional e o cérebro lógico. É o cérebro lógico. Uma coisa importante que é preciso mostrar para vocês é que essa pressão eletrostática ela muda de valor. Então já anunciando a grande novidade para o próximo bloco. Ele muda de valor porque ele começa fortíssimo lá em cima, lá no cérebro lógico. E aí ele vem entrando pela terra e chega até a ponta do pé. Então ele vai sendo temperado. Então eu peguei a carta da temperança aqui para explicar isso. Ele vai sendo temperado, ele vai diminuindo. Por quê? A própria terra segura um pouco, ela absorve um pouco.
Então é importante pensar no neurônio. Vamos mudar a analogia do neurônio para entender vários fenômenos neuropsicológicos e o nosso comportamento na vida, a nossa ação na vida. A nossa ação na vida. A ação na vida é devido aos protocolos. Cara, se eu pudesse, eu faria um desenho aqui. No próximo bloco eu vou fazer um desenho de uma pessoa caminhando. Uma pessoa simplesmente caminhando. A nossa ação na vida, com prédios ao fundo, quem sabe? Imagina essa imagem. A pessoa andando na vida. Só isso é a vida correndo. E a única coisa que é necessária é entender bem aquela sequência canônica, né, que eu já não vou repetir, que ela vai encher a paciência um dia. Entender que o neurônio vai transmitindo o choque de um lugar para o outro. E esse choque, pensa agora no neurônio como uma toalha de papel molhada. Pô, olha, o nosso neurônio já virou tanta coisa, né? Já foi disjuntor, já foi terra. Ele agora é uma toalha de papel molhada. Toalha de papel molhada. A água veio, pingou na terra, pim, 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 e ele passou para o outro lado. Pim, pim, pingou. Pingou. O que é isso? O que é isso, na verdade? Essa terra aqui, que pingou na terra, essa terra aqui recebeu a pressão eletrostática representada por essa água. E essa pressão eletrostática banhou o neurônio. Agora vamos pensar no neurônio como uma toalha de papel molhada. Ela absorve um pouquinho de água, mas pinga algo para baixo, para o outro neurônio, para o outro neurônio, para o outro neurônio, até chegar na ponta do pé. Começa aqui nos 3 cérebros e vai pingando, 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 passando, 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 passando. E essa sequência, ela é uma sequência coordenada, é uma sequência que a gente pode dizer que é uma sequência até que a gente pode contar a história dessa sequência. A história dos protocolos? Não, a história de escovar os dentes, porque tudo tem protocolos. Os protocolos estão aqui, ó. Tudo tem regras e essas regras pertencem a livrões enormes dentro da gente. Conjunto de neurônios e esses conjuntos simplesmente viabilizam a nossa vida, possibilitam que a gente vá trabalhar, que a gente vá fazer tudo. Tudo, 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 tudo. As nossas ações, né? As nossas ações. Ó, chamaram lá no portão. Essa eu vou lá ver, que falaram tão baixinho, mas esse elétron chegou. Não era ninguém, cara. Eu achei que era um correio, alguma coisa assim, não era ninguém. Era no vizinho em frente. E eu percebi porque o meu cérebro ele tem visão tridimensional. É o cérebro, cérebro lógico, o cérebro da razão, o cérebro cognitivo. O pensamento, então, é fechar esse bloco com uma informação importantíssima. Os órgãos dos sentidos, eles recebem a luz do sol e eles têm, então, placas receptoras para poder receber isso. Cada placa receptora a gente chama de neurônio. Só que é um neurônio especializadíssimo, né? Ele é feito para exercer aquela missão de receber os elétrons e reunir os elétrons e gerar as cores. E assim a gente tem a imagem do mundo, aquela imagem que eu já mostrei. É como se fosse um computador, né? O computador tem placa de som, tem placa de vídeo. Nós colocamos o computador na tomada e aí chegam os elétrons e eles vão atingindo as placas de som, de vídeo e nós conseguimos enxergar alguma coisa. Mas o computador tem uma peculiaridade interessante. O teclado. O teclado funciona, sabe por quê? Porque tem uma placa, né, que transmite
que traduz aquela pressão que nós fazemos é traduzida numa letra, num gráfico, numa tabela. Parou para pensar nisso? Que o teclado, ele, você imagina assim, se a gente, a gente sabe aquele choque com o cotovelo que a gente dá na mesa? Pum! E a gente sente dor. Você imagina, pensa com calma agora. Eu apertei a tecla L, aparece um L lá no documento de um editor de texto. Pensa no teclado como uma pele escamosa de um jacaré. Pensa como uma pele, mas é uma pele escamada, uma pele. O teclado é a nossa pele. Algo nos toca, é transmitido um sinal lá para o cérebro. É gerada uma imagem lá no cérebro. Cérebro, porque tudo que chega no cérebro são elétrons. Então nós temos placas de conversão de pressão mecânica em elétrons. É a tradução incrível, né? Apertou o teclado, aparece a letra L. Cara, a pressão do teclado se parece com a letra L? Não, não se parece com a letra L, mas o computador faz isso. Aperta aquela tecla, aparece a letra L. O nosso corpo é capaz de fazer isso também. A pessoa pisa num prego e fala ai. Ai, sente dor. É a mesma coisa. Porque a dor, pensa na dor como elétrons. Pô, mas eu falei um som. O som é cheio de elétrons. A gente produz elétrons o tempo todo também. Então, os elétrons estão na nossa vida toda. Estão no tato, quando a gente bate palma. O toque, ó. O toque, a sensação do toque de uma das mãos na outra também é elétron. E a gente sente isso onde? Lá no cinema. No cinema do cérebro. Sabe qual é o cinema do cérebro? O cinema do cérebro é o cérebro cognitivo, gente. Esse é o cinema do cérebro que tem uma tela, né? Muito melhor que a tela plana, a tela curva, qualquer tela. É o cinema do cérebro. E o cinema do cérebro produz a imagem, aquela imagem do mundo. A imagem do mundo. E sabe como é que a gente chama isso aqui? A mente. A mente imaginativa, ou imagética, ou a mente cognitiva. Essa informação nova, hein? O que é a mente? É a produção de um neurônio especializado. O que o neurônio produz? Imagens. E imagens, sons, sensações, emoções, cognições de tudo. Pô, tô com vontade de ir no banheiro. Essa vontade de ir no banheiro é uma cognição, é uma percepção. Tudo que a gente percebe é produzido na mente. A mente é o conjunto dessas produções todas. Conjunto de sons, imagens, sensações, emoções que nós temos. Tudo que os nossos órgãos dos sentidos produzem. Tudo que eles produziram se chama mente. E no caso é a mente cognitiva. E as emoções, hein? As emoções? Tudo que o cérebro emocional produz são emoções e sensações. É a mente emocional. Todos os movimentos, todos os batimentos cardíacos, todos os movimentos para manter a vida é a mente instintiva. E se tudo isso é percebido pelo cérebro cognitivo, é a mente cognitiva que percebe tudo isso. Nosso cérebro é algo fantástico. Nosso cérebro ele é capaz de cada coisa, né? Mas tem um segredinho aí que só posso revelar no próximo bloco. O cérebro, ele, ele precisa de ajuda hoje. Porque ele sabe tantas informações,
que é preciso estabelecer o contexto. Ele sabe tanta coisa que a gente tem que limitar até os... Tem que aprender ferramentas de busca. E como é que isso entra no nosso contexto, né? Por que eu estou falando isso, gente? Porque o cérebro tem todas as respostas que a gente precisa para ter sucesso na vida. Tudo. Para que aquela performance cotidiana seja adequada. Para que a nossa vida cotidiana seja adequada. É preciso um cérebro que se conecte com o corpo todo, neurônios conectados, protocolos bem feitos, regras bem feitas, instruções bem feitas, para que a gente possa ter sucesso, ter paz, ter tranquilidade, ter equilíbrio. E aí, a parte do equilíbrio, nós vamos conversar um pouquinho depois, só esperar um pouquinho depois, porque essa série é transformadora, cara. Transformadora.